Olá, seja bem-vindo ao canal Betel. Eu sou Marcelo e nós estamos com mais uma parte do nosso estudo sobre o livro de Atos, Entendendo a Bíblia. Enquanto você está se acomodando, pegando sua Bíblia para poder participar conosco desse estudo, não se esqueça de assinar o nosso canal, deixar o seu like, participar conosco, né, no nosso chat, e que Deus possa abençoar você e te dar crescimento através desse breve estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler o texto de Atos 25 com você. Vamos lá? Atos capítulo 25. O texto diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes dos judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali suas acusações contra esse homem, se realmente ele fez algo errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor dele, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, ou contra o templo, ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: e você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? E Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele defronte pessoalmente seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que ele esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse aguardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte.
Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parecia razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Ok. Esse texto do capítulo 25 é um texto sim, bastante interessante no texto do livro de Atos, né? Ele tem uma tripla função. A primeira delas é apresentar esse novo personagem chamado Festo, que nós já apresentamos um pouco dele na aula passada, mas que vale a pena a gente dar uma reforçada na ideia de quem ele era. A segunda é mostrar a iminência da chegada do rei Agripa e como foi tratado o assunto Paulo diante desse homem tão importante, né, nesse contexto histórico. E por último, nós vamos introduzir o último discurso de Paulo em terras judias. É a última vez que Paulo vai discursar em Cesareia. E aí ele vai vendo, a gente vai ver no capítulo 26, a repercussão desse discurso, a repetição, né, do seu testemunho pessoal e como isso vai afetar a última etapa da sua vida daqui para frente. Mas vamos aqui primeiro ao capítulo 25 e a esses pontos que nós estamos mencionando aqui. Bom, Félix, nós falamos na última aula, Félix foi talvez deposto, talvez promovido, a gente não tem certeza, mas o que importa é que ele saiu do poder e entregou o palácio de Cesareia e o governo da província me fugiu o nome dele, vocês acreditam? A Festo. Festo era descendente direto de alguns senadores, de uma linhagem de senadores romanos, e tinha uma importância assim, considerável dentro do Império Romano. Félix também era aquele tipo de homem extremamente pragmático. Ele assume o poder em Cesareia e logo se toma tenência de tudo que está acontecendo ali, né? Já se inteira dos assuntos e, dentre os assuntos mais polêmicos, ele lida com a situação de Paulo. Aquele Paulo que ficou esquecido lá naquela cela durante 2 anos, isso é uma maneira de falar. Na verdade, ele tinha aqueles privilégios que Félix havia prometido para ele e ele tinha uma certa liberdade dentro da fortaleza em Cesareia. Mas, mesmo assim, ele continuava preso. 2 anos haviam se passado e agora Festo assume a fortaleza em Cesareia e precisa dar um basta nesse assunto. Então ele vai para Jerusalém para talvez se pronunciar, né, como novo regente da região, e ali ele tem um encontro com aquela cúpula do Sinédrio para tratar desse assunto específico. Paulo, o que a gente pode destacar nesse texto? Assim, né? Primeiro, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, que nós temos justamente a maneira como Festo assume, né, aquela situação e como ele enxerga de forma tão pragmática, quase técnica, os argumentos que foram apresentados a ele. Quando os judeus chegam diante dele, né, no Sinédrio, durante o Sinédrio, e tratam desse assunto de Paulo, a primeira pergunta que Paulo faz é a seguinte: por que não trazê-lo a Jerusalém para que ele seja julgado aqui? E já que o problema de Paulo é um problema de cunho religioso, vamos devolvê-lo, né? Só que ele tomou essa quase decisão embasado simplesmente no argumento que o Sinédrio forneceu para eles. O que nós vemos daqui para frente é justamente Paulo, Festo se posicionando diante do Sinédrio, regressando para Cesareia, a partir do verso 6 em diante, né? Capítulo 25, ele volta para Cesareia e interroga Paulo sobre esse assunto.
no verso 5, ele convida os principais líderes do Sinédrio a irem com ele até Cesareia e interrogar Paulo sobre esse tema. O que acontece então? Passam-se 8 dias, ele retorna, convoca um tribunal e argumenta Paulo quanto a esse assunto. E aí, no verso 8 em diante, Paulo estabelece mais uma vez uma linha de defesa, baseado naqueles mesmos argumentos de 2 anos atrás. Né? Ele não fez nada contra a religião judaica, não fez nada contra o Império Romano, contra César, e também não fez nada contra o templo no que diz respeito à profanação. A base da defesa de Paulo é basicamente a mesma. Mas o que acontece de interessante nesse argumento é que, a partir do verso 9, o texto diz lá, né, Festo querendo prestar um favor aos judeus. Tinha acabado de assumir a posição, tinha acabado de se colocar à disposição do Império Romano para trabalhar naquela região específica da Judéia. Ele não queria se indispor com os judeus, ele queria resolver o problema de Paulo. Paulo se tornou uma pedra no sapato do Império Romano naquela região. E aí o que ele faz é trazer Paulo diante deles e falar, olha, e aí, o que você me diz? Quando Paulo argumenta, usa sua defesa, Félix fica desarmado. Festo fica desarmado. Ele fica sem saber o que fazer. Porque simplesmente não havia nenhum argumento que Paulo teria usado que justificasse a sua prisão e ida a Jerusalém. Sem contar que Lucas ainda traz um detalhe, né? Traz um detalhe. Ele estabelece que no versículo 15, desde o capítulo 23, na verdade, do versículo 15 até agora, no versículo 4 e 5, que os judeus queriam matar Paulo antes de ele chegar a Jerusalém. Aquele jejum que foi promulgado lá atrás para poder tirar a vida de Paulo, parece que continua valendo, né? Pô, fez jejum durante 2 anos? Sei não, tá? Mas eles passaram um aperto lá, porque eles não conseguiram matar Paulo e tinham feito um voto, né? Olha que coisa interessante. E agora eles ainda tinham sede de tirar a vida de Paulo. E isso fica muito claro nesse texto. Quando Festo então se estabelece e tem essa sessão com Paulo, Paulo fala claramente para Festo, olha, eu sou cidadão romano e eu não cometi nenhum crime contra os judeus, muito menos contra Roma. E como cidadão romano, se eu não cometi crime nenhum, eu sou inocente, eu quero levar minha causa a quem me é de direito. Eu não vou comparecer diante do Sinédrio de Jerusalém. Eu vou comparecer diante de César. Então eu apelo para César. Era o direito que ele tinha, a prerrogativa dele como cidadão romano, mas principalmente foi o argumento que ele usou que o manteria vivo para além daquilo que o Sinédrio estava compondo contra ele. Então foi o único argumento que ele tinha para poder utilizar. E esse argumento colabora sistematicamente com a visão que ele teve acerca do fim da sua vida. Quando Jesus se apresenta lá no capítulo 23 para ele, fala, fica tranquilo, que vai acontecer isso. Você vai lá em Roma dar o seu testemunho. Você vai falar de mim lá em Roma. Paulo enxergava isso nitidamente. Ele sabia que, ao apelar para César, ele teria que ser extraditado para Roma e ser tratado lá conforme a lei romana. Aí nós partimos para a segunda etapa desse capítulo, né, que apresenta para nós um outro personagem, Rei Agripa. Agripa vem como regente, né, de toda a região de Israel, pode dizer assim. Ele se posiciona como um homem-chave do Império Romano na região, e ele e sua esposa Berenice chegam a Cesareia para poder saudar Festo, que tinha acabado de ser promovido, né? Tinha acabado de assumir ali o seu posto. Quando eles chegam lá,
Festo compartilha com Agripa a situação de Paulo. Olha, tem um camarada aqui, queria a sua opinião sobre isso. Depois de algum tempo, já estavam um pouco mais íntimos, já estavam se acostumando a estar juntos ali. Festo comenta isso com Agripa. Olha, tem um camarada aqui que passou por essa situação, como nós lemos no texto, né? E agora eu estou aqui, eu tinha tudo para poder levar ele para Jerusalém, para ele poder depor lá diante do sinédrio dos judeus, mas ele apelou para César. O que você acha? Porque eu não tenho argumento nenhum contra ele. Como é que eu vou mandar esse homem para Roma sem ter um argumento legal contra ele? Você pode me ajudar? E aí o que acontece é justamente isso, né? Agripa fala, eu quero conhecer esse cara, deixa eu ver quem ele é. E é promovido uma grande sessão, cheia de pompa, né, diz o texto bíblico aqui, onde não só o rei Agripa, mas todos os homens e mulheres mais importantes da cidade de Cesareia são convidados para estar diante de Paulo. E ali Paulo tem a oportunidade de discursar diante do rei Agripa. Gente, o que dizer desse episódio? Primeiro, o mais óbvio, né? Mais uma etapa dentro da legislação romana que Paulo precisava passar para poder alcançar o objetivo final dele, que é estar perante César. Segundo, vai se cumprir na vida de Paulo, através desse episódio aqui, uma parte consistente, uma parte importante do argumento que o próprio Paulo constitui sobre a sua postura diante do judaísmo. Vocês vão observar no próximo capítulo, no capítulo 26, que há uma repetição do mesmo discurso de Paulo. E essa repetição acontece justamente para poder ficar bem claro que em momento algum Paulo se coloca contra o judaísmo. Em momento algum. E para que isso fique bem claro, é necessário que ele passe todo esse processo novamente, 2 anos depois do que nós relatamos no capítulo anterior. Quando Paulo se apresenta diante do rei Agripa, o argumento de Paulo no capítulo 26 é um argumento muito contundente, talvez mais pelo cansaço, pelo desgaste que ele estava passando, do que pelo conteúdo do argumento em si. A preparação para que isso acontecesse é que foi assim, diferenciado, digamos assim, a partir do verso 23. Né? Ele se posiciona com grande pompa, Paulo é chamado por Festo, e Festo faz a apresentação da causa de Paulo. E nós lemos o texto a partir do verso 24. Né? Essa apresentação da causa de Paulo passa pela ideia básica de que ele, Festo, não tinha nada contra Paulo. Não havia nenhuma prova, nenhum argumento, nenhum motivo para que Festo entendesse que deveria executar Paulo. Essa ideia, gente, ela é importante para a gente e para o conteúdo bíblico de uma forma muito peculiar. Porque a partir dessa ideia é que se é levantada a ideia pelo rei Agripa de confirmar a ida de Paulo a Roma. Então, acho que talvez o pessoal que trabalha com direito, né, talvez fique até um pouco incomodado com essa ideia, mas pensem bem, como é que você acusa alguém diante de um tribunal sem nenhuma prova? Só por, vou usar a expressão aqui, só por curiosidade. Olha, vamos levar ele ao tribunal para ver o que o tribunal vai resolver dele, porque eu mesmo não tenho nada claro. E o final desse texto é um final assim, chega a ser quase assustador, né? Porque Agripa e Festo chegam a uma conclusão de que se Paulo não tivesse apelado a Roma, ele poderia ser solto. Olha que coisa. Paulo só foi levado a Roma porque ele apelou. Então, voltando aqui ao texto, né? Versos 24 e 25, aliás, 24, 25 e 26,
tem um discurso de Festo diante de Agripa e da corte em Cesareia, onde ele fala, usa a essência desses argumentos, né? Toda a comunidade judaica fez petições a respeito de Paulo para que ele fosse enviado para Jerusalém, mas com a intenção de que, chegando a Jerusalém, ele fosse julgado e morto, condenado. É coisa que nós já sabemos que não iria acontecer, Paulo seria morto no caminho ainda. No verso 25 ele diz assim: mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte, é o argumento que a gente acabou de usar, né? Mas como ele é pelo imperador, decidi enviá-lo a Roma. Ou seja, fato consumado, Paulo será enviado a Roma, ponto. O que Festo não queria é enviar Paulo para Roma sem argumentos. Como ele não tinha nada definido, né, verso 26, acerca da situação de Paulo, para poder reportar a César, ele traz aí diante de Agripa para poder investigar. E o que vai acontecer daí para frente, o que vai ser discorrido, é justamente o texto de Paulo no capítulo 26. Se nós avançarmos um pouquinho no estudo, ainda tem um pouco de tempo, só para poder terminar essa introdução, né? A Agripa chega para Paulo, no capítulo 26, verso 1 em diante, estou lendo aqui, e diz assim: você tem permissão para falar em sua defesa. E Paulo faz um sinal com a mão e começa a se defender. E aí ele vai discorrer, a partir do verso 2, todo o argumento dele acerca do seu encontro com Jesus, da sua conversão. E a partir desse argumento é que a Agripa vai tomar uma posição em relação a Paulo. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Não perca semana que vem a repetição desse argumento de Paulo e umas ênfases específicas que a gente vai dar a alguns pontos antes de nós iniciarmos a viagem de Paulo para Roma, tá? Lá no capítulo 27. Então, semana que vem a gente continua daí tratando desse tema. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Participe conosco, deixe sua mensagem aí no nosso chat, pergunte, fique à vontade. A gente vai responder sempre que possível e o mais rápido que for necessário, né? Daquilo que a gente puder. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Até a semana que vem.